Boa noite a todos vocês que estiverem ao vivo no link. Hoje a gente vai para a nossa live de capítulo 29 de Deuteronômio. Como a gente já, né, explicou, já falou que já falta um pouquinho. A gente, depois dessa uma, duas, três, quatro, cinco lives, ou seja, segunda-feira a gente acaba Deuteronômios e aí, assim, estou muito feliz porque é um livro muito importante, apesar da gente ver que é um livro bastante de leis e tudo mais, né? Vocês sabem o quão importante foi esse livro de Deuteronômio, o quanto a gente aprendeu sobre Deus, assim, sobre as coisas, a forma dele operar, a forma dele ver o que é o pecado e o que não é, o que é o limpo e o que não é, a forma dele ensinar o povo, logo, a nós também, né, obviamente, sem tirando a parte que é específica para Israel e tudo mais, mas a gente sempre aprende mais, né, sobre o caráter de Deus, a personalidade dele, inclusive teve essa semana que eu vou usar como testemunho aqui. Essa semana eu me encontrei com uma amiga minha, a gente tinha umas coisas para resolver e tudo mais. Encontrei com uma amiga minha e ela tava me falando, a gente estava falando sobre Deus, né? E ela tem uma religião específica. Eu não considero a minha religião, mas eu sou, né, cristã, porque não tem ninguém que fala assim, existe a igreja evangélica que vem do evangelho, tudo bem, tem as doutrinas e tudo mais. E não, eu não conheço ainda assim, nenhuma uma igreja que seja cristã especificamente, que é só bíblica, tipo a igreja bíblica. Nunca vi uma coisa dessa. Eu sempre vejo uma igreja que é baseada ou no batismo, ou na pentecostal, ou nem em outras igrejas subsidiárias. Eu não sei como é que é a palavra especificamente, mas enfim. Então, eu falando com ela, né? E ela com a religião específica dela. E ela estava me dizendo que ela não sabe como é que Deus vai julgar as pessoas, né? Então, a gente estava falando, por exemplo, de alguns assuntos mais polêmicos, a gente estava falando sobre a sociedade num todo, a gente estava falando sobre um possível fim do mundo próximo, né? Por tantas coisas que estão acontecendo e tudo mais. E aí ela foi e falou isso, ela disse assim, mas eu não sei, né? A gente não pode, eu não posso dizer que, por exemplo, digamos que, sei lá, qualquer coisa. Digamos que está escrito na Bíblia e a gente viu Deus tratando com os israelitas sobre o papel. Tocar no papel é pecado. E aí a gente vê que Deus tocando no papel, que os israelitas tocando no papel, a gente viu como Deus julgou eles, como Deus fez, né? Como eles tinham que se limpar, como eles tinham que, digamos, tá? Um exemplo, se não está na Bíblia. E aí ela foi falou isso, ela falou assim, mas a gente não sabe, né? Eu não posso dizer que isso é errado em 2024 ou em 1990 ou no ano 1 antes de Cristo, não tem como fazer isso, porque eu não sei como Deus vai julgar, Deus tem compaixão, então eu não sei quem que Deus pode julgar, Deus pode julgar, não, desculpa, perdoar ou não, pode ser que as pessoas digam, né, que no livro religioso da religião dela, diz que, por exemplo, a pessoa não pode se embriagar. Então ela falou, mas eu não sei se realmente Deus vai julgar. Digamos que eu me embriague. Eu não sei se Deus vai me julgar, como ele vai me julgar, se ele vai dizer que isso é pecado ou não é pecado, entende? Porque ele é amor, ele é tudo, ele é perdão e tudo mais. E aí, naquele momento que a gente estava conversando, veio no meu coração de poder responder a ela A gente sempre fala de religião, de política, a gente tem, né? Pelo menos eu e ela, nós somos assim, a gente tem o espaço de respeito muito próximo, né? Muito mútuo do próximo e tudo mais. Então, ela falou isso, eu falei, bom, na minha visão, é, a gente vê pelas escrituras como Deus julga. Então, se tiver escrito que Deus detesta a pessoa que se embriaga, a gente tem ali a clara resposta de como é que ele vai julgar a pessoa que se embriaga, né? Se ele fala sobre o pecado da adultério ou da imoralidade sexual ou do que quer que seja, e você aqui hoje, em 2024, né? Você agora eu tô convidando todo mundo a pensar também. Você hoje pensa, ah, não, mas isso aqui é muito antiquado da Bíblia, né? Mas isso aqui, né? Eu também, Deus é amor, ele pode perdoar todo mundo, ele vai. Uma coisa é ele poder perdoar todo mundo quando o pedido de perdão vai até ele, quando há o arrependimento, quando a pessoa realmente quer ser perdoada por algo, né? Não existe você só fazer, 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 fazer. Ah, Deus é perdoar, ele é amor, ele é perdão. Deus é amor, Deus é perdão. Não, né? Então, quando ela mencionou que ela não sabia se Deus realmente ia julgar as pessoas como, né, XYZ, ABCD, tanto faz, eu falei, bom.
Tá nas escrituras, né? Que de fato como de fato ele lida. Então, tirando esse testemunho pessoal de agora, como, por exemplo, né, algumas crenças que existem, pessoas dizerem, ah, não, Deus não é mulher, Deus não é homem, Deus não é nada, Deus é um espírito e tá tudo certo. Aconteceu esse papo na conversa também. Tinha uma outra pessoa junto com a gente. E aí, essa outra pessoa também falou, e você, tá? E você vê Deus como homem, você vê Deus como mulher, você vê Deus como espírito? Eu falei, não, Deus é espírito, né? Porque a gente entende isso, mas somos a imagem e semelhança dele como homem. Então a gente entende que ele, eu entendo que ele é um homem específico. Ele, não, 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 de gênero que eu digo. Aí eu falei, ele é homem. Aí ele falou, mas por que que você acha que ele é homem? E aí a outra pessoa, né? A minha amiga, ela olhou, ela falou assim, por que que você acha que ela é homem? Eu falei, porque Jesus fala, meu pai, pai, pai. Vou falar com o pai. Peça ao pai, peça, né? Ao Senhor. Então a gente sabe que ele é pai, que ele é homem. Então, por isso que eu acho que não tenho como ter dúvida disso. Aí, né, eles ficaram, mas cada um na sua crença, cada um na sua, obviamente, no seu espaço. Mas a gente aprende assim, lendo a Bíblia, entendendo como Deus funciona e sabendo que não existe essa coisa de não sei como Deus vai julgar. A gente não sabe quem Deus vai julgar. Na verdade, a gente sabe, todo mundo vai ser julgado. Condenado, cristão não é, mas todo mundo vai ser julgado de alguma forma. Mas a gente não sabe como Deus vai, julgar cada um. Isso, de fato. Agora, o que ele vai fazer em cada coisa, a gente tem na Bíblia, né? A gente tem especificamente o que ele sente por cada coisa que as pessoas façam. Tem uma passagem que a gente vai chegar nela mais lá na frente, mas é Antigo Testamento, que Deus se entristece, Deus vira o rosto para os israelitas, Deus está magoado. Então a gente entende que coisas que fazem as pessoas virarem as costas para Deus magoa Deus. Então a gente não pode dizer, mas eu não sei se Deus vai ficar magoado, né? Porque ele é Deus. Não, vai, porque está escrito que ele se magoa. Então, formas da gente entender Deus, formas da gente, por exemplo, explicar, né, sobre Deus é como está na Bíblia. É somente assim, a gente não tem outra forma de fazer. Então é importante ter isso, né, em mente. É, então, vamos fazer a nossa oração para iniciar. Por que que a gente começou a falar sobre isso? Porque o livro de Deuteronômio está acabando e a gente passou por muitas dessas amostras de como Deus reage a cada coisa. Por exemplo, ele detestar os ídolos, né, as imagens. Ele detestar, isso não vai mudar. A gente não pode dizer, já, mas eu não sei se Deus vai detestar, tipo, o ídolo agora. A gente, sabe, está escrito que ele detesta. A gente não tem como alterar a palavra de Deus, né? E esse livro de Deuteronômio foi muito importante porque um livro com tantas ordenanças, com tantas coisas que aconteceram, né, desde o início até o fim, a gente vê Deus lidando com as coisas. E agora, né, que a gente acabar e a gente iniciar Josué, a história de Josué, a gente vai ver muito mais. A gente vai ver Deus agindo no dia a dia como nós. Aqui a gente está vendo um cenário em que eles estão fugindo, né? Fugindo não, nunca fugiram, mas que eles estão saindo de um lugar, indo para outro, indo para um deserto, indo para outro, acampando aqui, separando terras, separando povos e aprendendo. Né? Agora a gente vai para o dia a dia mesmo, que vai ser muito, muito, muito especial, tenho certeza, com Josué no comando, já que Moisés não vai mais, né, estar presente. Então, vamos fazer a nossa oração, iniciar nossa live de hoje. Deus, obrigada por esse momento de união de todos nós aqui. Jesus, obrigada por nos colocarmos disponíveis espiritualmente para esse momento de comunhão contigo. Obrigada por esse momento de alimento que necessitamos para nossa alma, muito mais do que necessitamos do pão para o nosso corpo. Obrigada, Jesus, por isso. Obrigada porque através do Senhor temos acesso a Deus, que através de Ti, Senhor, temos a compaixão dos Teus olhos, temos o perdão nos Teus olhos, Senhor, e é assim que Deus nos vê, e a gente só tem a agradecer, mesmo nós não merecendo, nós não sendo merecedores na nossa antiga forma, mas nessa nova forma, na nova criatura que o Senhor nos dá, na possibilidade de sermos novas criaturas, nós queremos ser moldados, lapidados por Ti, pelo Teu amor, pelo Teu perdão. A gente quer, Senhor, entender cada vez mais o que o Senhor precisa de nós, o que o Senhor necessita de nossas mudanças, que a gente aprenda com os nossos erros, com o nosso passado,
que a gente aprenda a perdoar, que a gente aprenda a amar e que a gente possa, meu Deus, ter uma vida que seja um reflexo daquilo que está escrito, daquilo que o Senhor nos ensina a sermos, a capacidade que temos de amar o próximo, a capacidade que temos de poder perdoar, de poder mudar a não só a vida do próximo, mas a nossa também, de servir. Obrigada por esse momento, que o Senhor nos livre das distrações, que o Senhor me use como canal, que o seu Espírito possa falar através de mim, que as palavras corretas estejam na minha boca, Senhor, nos meus lábios, que a gente possa aprender muito contigo, aprender sempre através do Espírito Santo, que é o autor da tua palavra, que seja descoberto aos nossos olhos tudo aquilo que não conseguimos enxergar e dos nossos corações tudo aquilo que não conseguimos sentir. Agradecemos e vamos iniciar nossa live hoje, nossa semana. Obrigada por mais um início de semana, pela nossa saúde, pelo ar que temos para respirar. Que o Senhor restaure a nossa vida, a nossa saúde, a nossa esperança por mais uma semana de bênção. Em nome de Jesus agradecemos. Amém. Amém. Então vamos lá. Capítulo 29 de Deuteronômio. Estes são os termos da aliança que o Senhor ordenou que Moisés fizesse com os israelitas enquanto estavam na terra de Moabe, além da aliança que tinha feito com eles no Monte Sinai. Então tem esse comecinho aqui está explicando dessa recapitulação de aliança que a gente vai ler agora. Esses são os termos da aliança que o Senhor ordenou a Moisés que ele fizesse com os israelitas enquanto estavam na terra de Moabe, ok? Então vamos lá. Moisés convocou todo o povo de Israel e lhe disse: Vocês viram com os próprios olhos tudo que o Senhor fez na terra do Egito ao Faraó, a todos os seus servos e a toda a sua terra. Presenciaram todas as grandes demonstrações de poder, os sinais e as espantosas maravilhas. Até hoje, porém, o Senhor não lhes deu mente para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir. Durante 40 anos eu os conduzi pelo deserto. E, no entanto, suas roupas e sandálias não se gastaram. Deus provendo o que ele quer dizer, né? Aqui também. Vocês não comeram pão, nem beberam vinho ou outra bebida fermentada, mas receberam alimento para que soubessem que Ele é o Senhor, seu Deus. Vocês não comeram aquilo que vocês plantaram, que vocês colheram, que vocês fizeram, que vocês cozinharam, que vocês. Não. O alimento veio, principalmente o maná, né? Vocês receberam alimento para que soubessem que Ele é o Senhor, seu Deus. Eles recebiam alimento, quem que era o provedor? Deus. Quando chegamos aqui, Seom, rei de Hesbom, e Og, rei de Bazã, nos atacaram, mas nós os derrotamos. Conquistamos seu território e o entregamos às tribos de Ruben, Gade e à meia tribo de Manassés como sua herança. Portanto, obedeçam os termos dessa aliança para que prosperem em tudo o que fizerem. Todos vocês, chefes de tribos, autoridades, oficiais e todos os homens de Israel, estão hoje na presença do Senhor, seu Deus. Estão acompanhados de suas crianças e esposas, bem como de estrangeiros que vivem em seu meio, que cortam lenha e carregam água para vocês. Estão aqui hoje para entrar na aliança solene que o Senhor, seu Deus, faz com vocês. Aliança que inclui maldições. Ao entrarem, ou seja, as condições a gente já leu, né? Que ele está dizendo aqui, inclui as condições que Deus, obviamente, deixou para vocês entenderem. Né? Aqui estão acompanhados de criança, está dizendo, a família de vocês está com vocês. Ao entrarem na aliança hoje, ele os confirmará como seu povo e reafirmará que é o seu Deus, conforme prometeu sob juramento a vocês e a seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Não é só com vocês que faço essa aliança, incluindo as suas maldições, ou seja, não é só com vocês que tem o dever e a... Como é que fala? Esqueci a palavra especificamente. A obrigação, digamos assim. Não, não é, peraí.
Direito e o dever. Obrigada. Não é só com vocês que eu faço essa aliança, incluindo as suas maldições, ou seja, o direito e o dever. Faço com vocês aliança que estão hoje na presença do Senhor, nosso Deus, e também com as gerações futuras, que não estão aqui. Vocês se lembram de como vivemos na terra do Egito e passamos pelo território de nações inimigas quando saímos de lá? Viram as práticas detestáveis delas e de seus ídolos de madeira, de pedra, prata, de ouro? Faço essa aliança com vocês para que ninguém, nenhum outro homem, mulher, clã ou tribo em seu meio se afaste do Senhor nosso Deus para adorar outros deuses das outras nações e para que nenhuma raiz em seu meio produza frutos amargos e venenosos, ou seja, Deus está olhando. Lembrando que todas as outras nações, outras crenças, todas elas eram pagãs, porque haviam milhões de deuses, né? Quando há um grupo, uma sociedade, ou seja, que tem mais de um deus, é considerado paganismo. Quando você tem Deus, ele como um único, né? Somente Deus, você, óbvio, tem o Senhor, ele é o seu Deus. Caso contrário, então, naquela época, né? Existiam muitas outras pessoas, nações que foram, né? Que se dispersaram, que foram indo, que foi acabando, blá, 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 blá. E, obviamente, essas outras pessoas, elas tinham outras formas de adoração, elas tinham outros deuses, elas tinham outras crenças, elas tinham então é óbvio que se houvesse a mistura de um povo puro com a mistura, né, com um povo que tem um Deus, com a mistura de um povo pagão, não ia dar muito certo. Então, por que que Deus detesta? Porque isso afasta as pessoas dele, aliás, né? Então, eu falei para vocês aqui de uma música, né, que ficou na minha cabeça. Eu dei o exemplo para vocês semana passada de uma música que veio na minha cabeça enquanto eu estava lavando louça. Eu nem lembro o que eu estava fazendo, eu estava na cozinha, e aí veio essa coisa dessa música. Eu falei, gente, bizarro. Eu contei para vocês, né, do amor mais puro e verdadeiro. Aquilo ali para mim bateu no meu coração assim, que deu até um choque. É, E aí eu também vi essa semana uma coisa na internet, no começo da semana, hoje, na internet, uma pessoa falando, pedindo a proteção né, de uma imagem específica. E eu falei, deixa eu ler. Aí eu fui ler, estava lá que o seu manto nos cubra, que o seu manto nos dê saúde, que o seu manto nos dê paz, que a Senhora nos dê milagre, que a Senhora nos cause isso, que a Senhora nos faça aquilo. E até então, eu tava bom, eu vou ler, mas né, eu leio, obviamente, sempre respeitando a opinião de cada pessoa, de cada um. Cada um tem o direito do seu relacionamento com Deus. Nós somos apresentados ao que chamamos de verdade. Se a verdade de um é de forma diferente, né, ok, mas aqui nesse grupo especificamente, eu só tenho uma verdade, que é a palavra bíblica que está na Bíblia. E da forma que Deus, obviamente, o Espírito Santo interpretou para mim. Então, eu lendo aquilo. Eu falei, bom, qual é o momento em que vai de fato chegar o nome de Cristo? Na oração inteira, tinha uma oração, né, postada assim. Não chegou. Qual é o momento que vai aparecer o nome de Deus? Também não chegou. Só da imagem específica e o poder XYZ que a imagem tem. Então, aquilo ali fez com que a pessoa não orasse a Deus, não clamasse a Cristo, não chamasse ao único que morreu e ressuscitou, que é o único que está vivo de fato, ouvindo as nossas orações, nossos pedidos e que pode de fato fazer milagre. Então, isso que é importante a gente ver, porque Deus bate nessa tecla o tempo inteiro. A gente vê isso, ele bate até o momento em que, obviamente, chega o Novo Testamento, porque daí Cristo é a nossa única, é a última forma de salvação que Deus dá é Cristo. É o último, é a última promessa, é o último cordeiro, o último sacrifício, é o sumo sacerdote, não tem mais nenhum acima dele, não vai ter mais sacerdote, é o último, né? Então Deus vai tentando, tentando, tentando. Toda vez que a gente repete essas partes em que Deus detesta os ídolos de madeira, de prata, de ouro. Está escrito aqui, as práticas detestáveis, né? Toda vez que a gente lê isso, a gente precisa associar isso como algo, não é para chamar religião, não é para falar mal de alguém, não é para falar mal de um grupo de pessoas, é para entender Deus. E aquilo que te separa de Deus como
Qualquer pecado é detestável ao Senhor. Algumas coisas são mais detestáveis ao Senhor ainda, como ele está falando aqui, práticas dela detestáveis ao Senhor, né? Então, é importante a gente entender porque a pessoa que escreveu essa oração, tinha muitas pessoas falando muito mal e xingando e tudo mais. E eu fui lá e comentei, algo que eu raramente faço, mas quando eu sinto de fazer, eu faço. Então, eu fui lá e comentei, coloquei na mensagem da pessoa. Só escrevi isso. O único que está vivo, que ouve as suas orações, que morreu, ressuscitou por você, precisa ouvir a sua oração também. E isso não significa, né, que a gente está lá fechando os olhos para coisa porque eu não fui atacar a fé dela. Isso significa que a gente está mostrando a verdade, que a gente aplica o nosso dever como servo de Deus e mostra a verdade. Vai de cada um acreditar em Deus. Vai de cada um acreditar na verdade que está, né? Obviamente, não em seu coração, porque o nosso coração ele é corrompível e quando a gente tem influências externas ensinando coisas, a mentira vira verdade, né? Então, é importante pegar a palavra de Deus e não pegar um versículo do Novo Testamento e dizer isso aqui é verdade porque está escrito. Olha aqui, não. Você precisa entender todo o comportamento de Deus. Precisa entender todo o caráter de Deus. Precisa entender o que Deus fala sobre isso especificamente. Não é pegar uma frase de Apocalipse, pegar uma frase de João, pegar uma frase de Mateus, pegar uma frase e dizer: existe sim, olha só, tá falando aqui que era isso, que a pessoa era aquilo, que a pessoa era aquilo. Não, né? Então a gente precisa entender aquilo que está escrito e tirar as vendas dos olhos, porque Deus escreveu aqui. Vocês até hoje não puderam ver, vocês não viram, Deus não entregou olhos e tudo mais. Mas se o coração não estiver inclinado para ver a verdade, não vai. Pode vir quem for que seja explicar e falar a verdade, e não vai. Agora, aqueles que tiverem ouvidos, ouçam, né? E aqueles que quiserem abrir o coração para a verdade, também que ouçam. Agora, se for para a gente ter nosso coração endurecido, não, não vou entender isso, não vou ver isso, não aquilo, é difícil da palavra penetrar e a gente entender. Então, Deus vai sempre falar da parte de ídolos, de madeira, de pedra, de pedra. Ele podia falar só ídolos, mas aí podia vir alguém e dizer, não, mas é o meu é de madeira, não, mas o meu é de pedra. Deus vai lá, vai, madeira, pedra, prata, ouro. Ele entende que todo material que for feito, né? E isso é o que ele está fazendo essa aliança com eles agora, explicando, porque veja, Moisés está indo embora. Vocês estão chegando num momento em que vocês vão agora, vocês, Josué aqui, quando me clamarem, eu vou aparecer. Vou falando também, obviamente, né, que Deus vai, ele vai se comunicando. Mas assim, vai ter uma hora que Deus tem que deixar o povo, né? E vai chegar a hora, que é obviamente Cristo. Deus não faz mais o que ele faz aqui no Antigo Testamento. Deus deixou Cristo e deixou a palavra. Una e faz amém aquele que quiser ouvir, né? Então, até aqui, a gente está vendo as coisas que são detestáveis, isso, aquilo. Depois de chegar agora na nossa vez, ou você crê, ou você aprende, ou você vê a verdade, ou você queira ver a verdade. Porque, olha, muitas das vezes, gente, a gente tá numa cegueira espiritual, até cristão mesmo, tô falando, mas a gente tá numa cegueira espiritual que a gente não vê alguma coisa. Então, a necessidade da gente chamar ele e falar, Senhor, eu não estou enxergando a verdade, não estou enxergando os seus sinais, não estou enxergando o que você quer que eu aprenda. É motivo dele entender que nós estamos nos humilhando para que ele nos ajude e nos dê suporte naquilo que estamos precisando de ajuda. Então, falar com Deus, Senhor, eu ainda acredito nisso, eu ainda vejo isso, eu ainda penso assim, eu ainda quero assado, mas eu preciso da sua ajuda porque eu preciso ver a verdade, eu quero ver a verdade. Ele vai botar a mãozinha dele ali, ele vai fazer, vai mexer os pauzinhos e a gente vai entender. E por que que eu tô falando disso especificamente? Não sei. Senti de falar especificamente e também porque Deus repete essas coisas sobre os ídolos muitas e muitas vezes. Então vão ter pessoas que não vão querer enxergar, mas se você quiser enxergar, que às vezes a sua verdade é a sua verdade, peça a Deus para que ele fale com você e te mostre a verdade. O Espírito Santo vai fazer isso, ok? Faço essa aliança com vocês para que ninguém, nem homem, nem mulher, clã ou tribo em seu meio se afaste do Senhor.
Ele acabou de falar dos ídolos e o porquê que ele fala isso, porque isso afasta do Senhor. O testemunho que eu acabei de dar aqui, no negócio que eu vi e fui lá e comentei na postagem da pessoa, aquilo ali é a gente entender que porque eu li tudo com o coração aberto, eu li, né, entendendo a fé da pessoa. Aí eu comecei a ver o manto, não sei o quê, que o seu poder, que a sua misericórdia, que o seu isso, que o seu, né, sem pecado. Eu nunca vi uma pessoa na Bíblia sem pecado, só Cristo. E tá escrito, não é nem que é uma doutrina explicando, né? Tá escrito, né? A gente vai ver o apóstolo falando que ele era o único sem pecado, que não cometeu pecado, ele era perfeito. Mas aí insistem em dizer que fulano XYZ, imaculado XYZ, não tinha pecado algum. Fui lendo, fui lendo, fui lendo, fui lendo. No final, né? Aí estavam falando também sobre a pessoa especificamente, né? Se Jesus teve irmão, se não teve irmão. A gente vê que Jesus teve irmão. E a pessoa fala que a pessoa morreu virgem. É muita coisa para a gente poder falar aqui. E eu não gosto de pôr nomes, vocês sabem disso, não falo nomes, também não gosto de causar nenhum atrito com nada, mas a gente está falando do que está escrito explícito na Bíblia, né? Então, quando a gente vê algo do tipo que afasta o Senhor, e eu lendo, 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 aí aquilo ali me fez, sabe? Não sei se abriu os olhos da pessoa, não sei se a pessoa leu, não sei se a pessoa, não sei o que vai acontecer, mas eu fui ali com o intuito de, com compaixão, com amor, obviamente, e para o Espírito Santo, não eu, mas o Espírito Santo, falar alguma coisa que pudesse ter um impacto naquilo ali. Então, de toda a oração, que é da fé da pessoa, do jeito que ela quiser ser, o final, no final, no final, eu falei, gente, não veio o nome de Jesus, não veio o nome de Cristo, de Deus. Então, você vê o que afasta a pessoa do Senhor. É afastar do Senhor. Ah, não, tá, mas é só uma oração para fulano XYZ. Afasta do Senhor, porque o único que ouve a sua oração, que escuta a sua oração é o Senhor, né? Então, isso é um ponto que ele bate isso com assim, ele bate nesse ponto com muito afinco mesmo, porque ele não pode ter esse povo chamado dele separado dele. Porque toda vez que eles se separam dele, faz algo ruim, faz algo de errado. Então ele não quer que separe, assim como nós com o pecado. Todo pecado que a gente comete, todas as coisas que a gente comete, se a gente não se arrepende, se a gente não muda, se a gente não faz oração, se a gente não pede perdão, se a gente não se edifica, a gente se afasta do Senhor. Porque um pecado aqui vai acontecer. Ah, não, tudo bem, amanhã eu não faço. Aí amanhã você não faz, e terceiro dia você não faz, não pede perdão, vai passando, passando, e vira rotina. E vira ok, e vira verdade. E aí a nossa vida como cristão, obviamente, ela vai se manchando. E a gente vai perdendo vista daquilo que é importante para Deus e para nós, né? Não se afaste do Senhor nosso Deus para adorar outros deuses das outras nações e para que nenhuma raiz em seu meio produza frutos amargos e venenosos. Aqueles que ouvirem as advertências dessa maldição não devem se parabenizar e pensar: ah, estou seguro, embora siga os desejos do meu coração obstinado. Olha o que ele fala: os seus desejos do meu coração obstinado. Então ele está dizendo: você está vendo de uma forma. Tudo bem, estou certo. Embora siga os desejos do seu coração obstinado. Então, é importante ver isso aqui. Aqueles que ouvirem as advertências dessa maldição não devem se parabenizar e pensar, estou seguro. Embora eu siga o desejo do meu coração obstinado, eu creio em Deus. Embora o meu coração esteja obstinado, eu não vou deixar de pensar do jeito que eu penso. Isso é horrível, porque isso levaria à ruína total. E isso aqui é para nós também. Isso vai com qualquer coisa. Adoração, com amor ao dinheiro, ao pecado, ao vício, à fofoca, a tudo que é detestável ao Senhor. O Senhor não os perdoará. Ao contrário, sua ira e seu zelo arderão contra eles. Todas as maldições escritas nesse livro cairão sobre eles, e o Senhor apagará os seus nomes debaixo do céu. Tá, mas está dizendo aqui que o Senhor não perdoará. Sim, porque em nenhum momento aqui diz que eles se arrependeram e pediram perdão. Aqui está dizendo simples o que o Senhor não o que o Senhor não fará, não vai perdoar. Nenhum momento aqui a gente está vendo ele dizendo, ah, eu fiz errado, me perdoa. Não existe uma passagem bíblica em que alguém tenha pedido perdão e Deus não perdoou. Estou seguro, embora siga os desejos do meu coração. Eu estou bem, está tudo certo, porque estou pecando e está tudo de boa. É isso que essa frase está significando.
E aqui o Senhor fala, né? Que ele não perdoará. Ninguém aqui pediu perdão. Ao contrário, a sua ira e tudo mais. Tá. Todas as maldições escritas nesse livro cairão sobre eles e o Senhor apagará os seus nomes debaixo do céu. O Senhor os separará de todas as tribos de Israel, a fim de derramar sobre eles todas as maldições da aliança registrada nesse livro da lei. Então, as gerações futuras, tanto seus descendentes como os estrangeiros que vêm de terras distantes, verão a devastação da terra e as doenças como as quais o Senhor os aflige. Dirão: a terra inteira foi devastada por enxofre e sal. É uma terra estéril, onde não há. Isso aqui, inclusive, Sodoma e Gomorra até hoje, né? Foram achados pedaços de enxofre e tudo mais. Então, para que vocês saibam que isso infertiliza, né? É uma terra estéril onde não há nada plantado e nada cresce, nenhuma folha de grama. É como as cidades de Sodoma. Ah, pronto. Deus, juro que eu não vi. Juro não, desculpa, mas eu não vi isso aqui. As cidades de Sodoma e Gomorra, Admá, Zeboim, que o Senhor destruiu com a sua furiosa ira. Todas as nações vizinhas perguntarão: por que o Senhor fez isso com essa terra? Por que se irou tanto? E a resposta será: foi porque o povo desta terra abandonou a aliança que o Senhor, o seu Deus, que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, nem fala o seu Deus, né? Que o Senhor, o Deus dos antepassados, fez com eles quando os tirou da terra do Egito. Afastaram-se dele para servir e adorar outros deuses. Isso aqui, tudo que a gente estava falando ainda agora, isso aqui já funciona. Afastaram-se dele. Ninguém disse que não vão orar por ele, não vão falar com ele, não vão ofertar a ele. Ninguém. Afastaram-se dele para servir e adorar outros deuses que não conheciam, deuses que não lhes era permitido adorar. Então, XYZ imagem, ninguém conhece, ninguém viu, ninguém nada. Agora, Cristo habita em você, o Espírito de Jesus habita em você, né? E Deus detesta que a gente tenha que olhar para algo para crer em algo, porque esse é todo o problema dos israelitas até o presente momento, dos judeus até o presente momento, é ter que ver para crer, é ter que ver para entender, é que só acredita vendo. E Deus aplicou não, Deus implementou, né? Dos discípulos, assim, que só acredita vendo, né? Tomé. Então, quando ele fala, não vou acreditar que Jesus veio aqui, né? Ele veio aqui e falou com vocês, eu vou acreditar quando eu tocar na ferida da mão dele, quando eu ver. E aí, obviamente, que Deus colocou Tomé com essa característica para poder também representar aquele que só acredita vendo. E o que que Cristo falou? Toma, toca, veja, sou eu. Mas feliz aquele que não precisa ver para acreditar. Então, Deus dá o recado para aqueles que hoje em dia precisa ver para acreditar, né? Então, não conhece, não sabe. E se afastaram dele. A gente acabou de falar sobre isso. Ah, não é porque a pessoa. Não, tá, eu faço isso aqui com imagem X, mas eu ainda creio em Deus, mas eu ainda. Afastar-se dele para servir e adorar outros deuses. Por isso a ira do Senhor ardeu contra essa terra e trouxe sobre ela as maldições registradas nesse livro. Com grande ira e fúria, o Senhor arrancou o seu povo da terra e o baniu para outra terra onde vivem até hoje. O Senhor, nosso Deus, tem segredos, eu amo isso aqui. Tem segredos que ninguém conhece. A gente não tem ideia. Então, o que ele deixou para a gente é o que a gente tem que fazer. A gente não tem ideia das coisas que são cobertas aos nossos olhos. Não seremos responsabilizados por eles, mas nós e nossos filhos somos responsáveis para sempre por tudo que ele nos revelou. Para que, tá vendo? Que nos revelou, porque ele tem segredos que não serão revelados. Para que obedeçamos a todos os termos dessa lei. Amém. Para a honra e glória do Senhor, que maravilha, maravilha, Senhor, de live, graças a Deus. Amém. Finalizamos hoje. Amanhã a gente volta para a honra e glória do Senhor com capítulo 30, tá bom? Então fiquem com Deus. Um beijo a todos vocês. Um beijo, Grazi. Eu li sua mensagem aqui. Li sua mensagem também. Um beijo.
Fiquem com Deus, na paz, respirem fundo, nada de estresse, ansiedade, entrega tudo a Jesus, entrega tudo a Ele. Fala com Ele mesmo como pai, como amigo, como tudo. Com Deus, como pai, com tudo. Falando com Deus como pai, Cristo, como filho e tudo mais, tá bom? Então é isso. Um beijo, fiquem com Deus. Até amanhã, se Deus quiser.